Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nessa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja com vocês, amém? Eu vou estar trazendo uma palavra nessa noite, que seja para a edificação de cada um que há de ouvir, e louvado seja o nome do Senhor, amém? Vai estar aqui em Lucas 14, a partir do versículo 25, a palavra nos ensina, nos diz assim: o preço do discipulado. Tu és discípulo de Cristo, então entenda que há um preço, né, a ser pago, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos fala sobre qual é esse preço, né? Porque o maior ele fez por nós. Ele deu seu sangue precioso por nós. Amém? A palavra diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre sobre si com 10 ou 1000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. E de outra maneira, estando o outro ainda longe, mandar-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bem, bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra forte, né? Palavra que nós possamos compreender. Então muitos falam: eu sou crente. Ótimo. Até o diabo é crente. Treme de medo, né? Então, meus irmãos, a diferença é essa. Eu posso afirmar: eu sou cristão pela misericórdia do Senhor, porque Jesus, ele morreu por mim e por todos vocês. E pela misericórdia, eu compreendo essa passagem aqui que o Senhor falou, né? Aos seus discípulos, aquela multidão que o acompanhava, e hoje muitos que acompanham da boca para fora, mas nas ações estão longe. Então, o preço do discipulado, quando a gente ergue a mão aos céus e confessa Jesus Cristo como o único, suficiente e salvador da nossa alma, nós temos que estar ciente dessa decisão, né? Que a gente morre para esse mundo do pecado e a nova criatura em Cristo Jesus. Nós passamos a ter parte com o Senhor, com as aflições, com as lutas, porque Jesus, ele veio trazer a verdade. Eis que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, né? E todo aquele que está na luz, né, aborrece as trevas, né? Então é assim, meus irmãos, vai sofrer a rejeição desse mundo, porque o mundo já é do maligno. Então o Senhor Jesus mostrou a condição para ser discípulo dele. Por isso que ele diz: muito é chamado, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os que querem abrir mão dos seus prazeres aqui na terra, né? Dos seus pecados, das suas vaidades, para seguir o Senhor, né? Então, meus irmãos, aqui nos dá uma profundidade da palavra, né? Então Jesus fala assim, ó: aquele, se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por quê? Quer dizer, se a gente amar mais ao nosso pai, ou a nossa mãe, nossos irmãos, do que a Deus, não é digno de ser servo dele. Entende? Aborrecer é deixar de fazer
a vontade do mundo, das pessoas que estão no mundo, e sim procurar fazer a vontade do Senhor. Então ele está falando, né? Aquele que não negar a si mesmo e não pegar sua cruz não é digno de vir após mim, de estar comigo. Não é digno, não pode ser meu discípulo. Então é renúncia, meus irmãos. Quando Jesus nos chama, o Evangelho, ele veio, o Evangelho, ele nos ensina que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Muitos estão na cadeira aí de Moisés, muitos sendo servidos. Um tipo de Evangelho que é segundo as suas próprias convicções, né? E esse não é o Evangelho de Cristo, porque Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, se torne um menor. Então, meu irmão, a renúncia, a dor, a lágrima, a choro, mas há uma salvação eterna, há algo maravilhoso aguardando aqueles que o crê. Então, meus irmãos, eu lembro quando o Senhor, a graça do Senhor chegou até mim, a primeira coisa que fez foi essa, me tirou de perto dos meus parentes para tratar, né? E é um processo, né? Mas eu comecei a ouvir a voz do Senhor, a obedecer. E hoje estou aqui para contar o testemunho. Depois traz, porque aquele que ama a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, ama o seu próximo como a si mesmo, mas há tempo para todas as coisas. Então o Senhor nos prova para ser aprovado, né? Estamos sendo provados a cada dia. Então nós devemos aborrecer a nossa própria vida, nossas vontades, porque quando a gente ora o Pai Nosso, nós falamos, né? Que seja feito o teu querer e a tua vontade, e não a nossa. Quando o próprio Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, estava orando que ele sabia que ia passar por aquela morte na cruz ali, por todos os pecados do mundo, né? Ele orou ao Senhor, ao Pai, e ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja o meu querer, a minha vontade, mas seja a tua vontade e o teu querer. E ele se submeteu à vontade do Pai, né? E assim é todos aqueles que creem em Jesus, que seja feito o querer dele e não o nosso. Por isso que nós aborrecemos a vida aqui, né? Para ganhar a vida eterna. Aquele que perder a sua vida aqui por amor a ele, achará. Mas aquele que achar a sua vida aqui, nos momentos, nos prazeres desse mundo aqui, perderá. Essa é o sentido da palavra que nos ensina aqui. Amém, meus irmãos? Então, aqui que Jesus falou, nem todos é discípulo dele, nem todos podem ser discípulos, porque nem todos querem abrir mão dos seus prazeres aqui passageiros nessa terra. Amém? Assim como é a vida do homem, nasce, rapidinho chega a idade, né? E se vai. Fora que muitos já têm sido ceifados tão jovem, né? Por causa já da desobediência, porque não crê na palavra. Então diz assim, para que não aconteça que depois, havendo posto os alicerces, não a podendo acabar, todos que a vejem, todos que vierem, comentem, né? Comecem a escarnecer de vocês. Então quando você aceita o Senhor, entenda que Ele é Senhor da tua vida. Entenda que é uma decisão para a eternidade, não é uma decisão aqui, não é uma decisão para você ficar aqui, mas é uma decisão para a eternidade. Então aceitar o Senhor é saber que há uma renúncia, que você está deixando o velho homem e é uma nova criatura. Então quando Jesus falou assim, quando vocês pensarem em me seguir, pensem duas vezes se é isso mesmo que vocês querem, se está disposto a abrir mão e vir e me seguir, como a parábola daquele jovem rico, né? O jovem rico, ele chegou até o Senhor e falou, bom mestre, o que faço para ser salvo? Chegou todo empolgado diante do Senhor. E o Senhor falou, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Então ele falou para ele, para aquele jovem rico, tu sabes os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não falar falso testemunho com teu próximo, guardai os mandamentos, ama a Deus de todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou, mestre, desde criança eu sigo todos esses princípios. E Jesus olhou para aquele jovem rico e se alegrou, olhou para ele e riu e se alegrou, porque sabia que ele seguia todos aqueles mandamentos. Mas um deles ele não seguia e ele sabia o coração daquele jovem. Faltava uma coisa ainda para aquele jovem ser liberto. E Jesus olhou e falou, te falta uma coisa. Ele, o que é, mestre? Vai, volta lá, vende tudo o que tens e dá aos pobres e vem e segue-me. Aquele jovem rico olhou para ele, ficou muito triste, baixou a cabeça e foi embora e não voltou mais. Porque Jesus sabia que o coração daquele jovem rico estava apegado àqueles bens, aquelas heranças que ele recebeu dos seus pais, né? A riqueza, né? A vaidade do mundo, né? Ele estava apegado naquelas riquezas. Então o Senhor sabia que ele tinha que deixar aquilo ali para poder seguir a ele. Então, meu irmão, aí Jesus fala aquela passagem que ele fala, né?
Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro olhou e falou: então quem será salvo, mestre? Sendo assim. Aí Jesus fala: aos olhos do homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus não falou que o rico não seria salvo, mas ele falou que é muito difícil, né, abrir mão dos seus bens para seguir a Jesus, né? Então é isso que o Senhor quis dizer, mas a salvação é para todos, aquele que entende, que recebe o Espírito Santo, né, que recebe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então nessa passagem ele falou que é impossível para nós aos olhos do homem, para Deus não é. Ele é quem põe o propósito ao seu coração. Amém, meus irmãos? Então, para seguir a Jesus é isso, para seguir o reino dos céus, há um caminho doloroso aqui nessa terra. E quando estiver aqui, a nossa fé será provada. Mas saiba, meu irmão, seja sal e luz nesse mundo, porque todo aquele que crê, que procura obedecer os mandamentos do Senhor, que obedece, os sinais seguirão. E o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo é para honra e glória. Então ele diz: bom é o sal, mas se o sal for insípido, né, se for molhado, com que se há de salgar? Não presta. Quando você pega um sal ali grosso, você joga água, ele acabou o sabor, não serve para nada. Então assim é a vida do homem que o Senhor está nos mostrando. Se você não tiver amor em fazer as coisas conforme a palavra ensina, para que serve, né? O sal, a temperança, né? A tua fé, né? Então, o sal, se ele é molhado, ele não presta para nada, né? E é jogado fora. Assim é aquele que recebe a palavra e que quando vem um vento, quando sopra uma provação, ele já desiste, ele já abre mão e não vai servir para nada, como Jesus fala, né? Então essa passagem nos ensina, é o preço do discipulado. Então há um preço em tudo na nossa vida. Mas eu te digo, meus irmãos, esse preço aqui não é nada comparado ao que Jesus fez por nós. Ele derramou seu sangue precioso por todos para nos salvar. Se tu crês, serás salvo e andar conforme a palavra nos ensina. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa essa palavra a meditação de vocês, meus irmãos. Por isso que muitos são chamados, poucos são os que querem, né? Poucos são os escolhidos. Então entrega a tua vida ao Senhor. Se tu ainda não entregou, entrega ao Jesus, porque só Ele é o caminho, a vida e a verdade. Ele pode salvar. Entenda, meu irmão, esse mundo já é do maligno, vai acabar tudo, vai ser um novo céu e uma nova terra. E só entrarão os eleitos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, se você aborrece a sua vida nesse mundo, por amor de Cristo, você é bem-aventurado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai eterno. Eu agradeço, Senhor, peço perdão pelos meus pecados. Senhor, ajuda, Pai, a cada vida que há de ouvir essa mensagem. Entra, Pai, ao coração, desperta, Senhor, essa vida, que eles possam, meu Deus, sentar e conversar com o Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje eu renuncio toda a minha vida pecaminosa e quero ter uma nova vida com o Senhor. Ajude-me a prosseguir até o final, honrando o Teu nome, glorificando o Teu santo nome, ajudando o meu próximo, fazendo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, é o que eu desejo para a vida de cada um, assim como o Senhor me tirou de um charco de lodo, que o Senhor tirou todo o sofrimento, toda a amargura, todo o vazio do coração, o Senhor me tirou da depressão. Pai, eu oro por essa vida nessa noite que está depressivo, que não vê o caminho, Pai. Que o Senhor possa, Pai, chegar e ser o caminho dessa vida, Pai. Porque o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Que essa vida possa abrir a porta do coração, meu Deus. E possa, Senhor, o Senhor possa fazer morada. Ó Deus, salva essa vida, tem misericórdia. Que essa vida possa ser chamada nessa noite. E ela possa, meu Deus, sentir a presença maravilhosa do Senhor e saber que o Senhor está com ele e com ela, Pai, com essa vida. Eu oro por todas as famílias, por todos que há de ouvir essa mensagem e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador estejam com vocês, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aceita somente o Senhor Jesus, porque Ele é a salvação, Ele é a porta. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.